Olá, eu sou Débora e você está no Segunda Chance, nosso videocast sobre doação de órgãos. Nós estamos aprofundando já alguns episódios sobre a doação de órgãos, a importância da família em todo o processo, em como acabar com preconceitos e informações falsas sobre o tema. A doação de órgãos é um ato de amor para superar. Nós precisamos falar sobre isso. No programa de hoje, conversamos com Edivaldo Leal, enfermeiro coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigada por sua presença aqui, Edivaldo. Obrigado a você, Débora. Um prazer estar aqui contigo, viu? Muito bom. E contamos também com a presença do Dr. Leonardo Borges, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do mesmo hospital. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Débora. É um prazer também estar aqui e conversar sobre um tema tão importante quanto doação. Isso aí. E hoje vamos falar sobre como é a doação de órgãos em outros países e por que o índice de doações do Brasil é baixo. Eu começo nosso bate-papo com o Dr. Leonardo. Eu tenho dados aqui que mostram que o Brasil ocupa a 3ª posição no mundo em doação de órgãos, atrás da Espanha e da França e à frente do Canadá, Austrália e Reino Unido. E lidera em realização de transplantes. Se o Brasil está entre os maiores transplantadores do mundo, como pode ser baixo o índice de doação, doutor? Na realidade, a gente precisa melhorar o sistema de doação. A gente faz muito transplante porque o Brasil é um país enorme, ou seja, muito maior do que a Espanha, do que a França, por exemplo. Mas, infelizmente, a gente ainda identifica e diagnostica pouco morte encefálica e os índices de recusa familiar ainda são um pouco elevados. Eu acho que o Edivaldo vai concordar comigo quando eu falo isso, mas a gente tem trabalhado isso com educação, tanto para profissionais de saúde quanto educação para as famílias e leigos, que é o que a gente está conversando aqui, e esse tema extremamente importante das famílias conversarem para, se expostas um dia à situação, optarem por o sim, ou seja, optarem por amor ao próximo, por doar vida, por doar órgãos. Sim, sem dúvida. Edivaldo, se você quiser complementar. O Dr. Leonardo tem razão, assim. Embora a gente faça muito transplante no Brasil, nós sejamos o 3º no mundo e temos potencial para ser o primeiro, né, Léo? Não sei se você concorda. Ainda temos o problema da identificação dos doadores, tá? Tanto é que o Brasil, ele identifica somente 57 mortes encefálicas por milhão de população por ano, tá? O ideal seria nós identificarmos 100 por milhão. Aí nós teríamos mais oportunidades de conversar com mais famílias e, com certeza, aumentar os índices de doação no Brasil, tá? Eu acho que o Brasil tem todo o potencial para se tornar o primeiro no mundo em transplante, em doação. Não sei se você concorda, Léo. Concordo, eu acho que é exatamente isso. Acho que é isso que a gente espera também, né? Essa função aqui do videocast, trazer todas as informações também, inclusive para as famílias, né? Para tudo ficar muito mais claro. Também a gente desmistificar todas essas informações falsas também, né, doutor? Sim, existe muita informação falsa sobre doação. Existem vários mitos e que a gente vem conversando aqui nesses vídeos. Isso aí, então vamos continuar aqui. Inclusive, se você deseja ser doador de órgãos e tecidos, a primeira coisa a fazer é avisar a sua família sobre a sua vontade. No Brasil, a doação de órgãos e tecidos só será realizada após a autorização familiar. Doutor, é preciso registrar alguma intenção de ser doador em cartório ou algo do tipo? Não, basta você falar para sua família. Por quê? Porque a lei brasileira ela deixa claro que a doação é consentida pelo responsável legal, que são parentes de 1º e 2º grau, e aí a lei fala linha reta ou colateral. Então são pais, irmãos, são eles que vão assinar o termo de doação e autorizar a retirada multiorgânica, ou seja, dos órgãos. Então você precisa informar a sua família do seu desejo. Então essa informação não precisa ser ali colocada em nenhum documento, nada em cartório, realmente é só um bate-papo com a família e essa conscientização. Sim, exatamente. Agora, obviamente que se na falta do bate-papo e a gente entende que eventualmente não é fácil conversar sobre morte com familiares, você pode deixar registrado um documento e facilitar a decisão da sua família. Caso ela encontre esse documento, que eu era doador em vida, provavelmente a família respeitará o desejo na hora da morte. Sim, sem dúvida. E olha, Edivaldo, também quero perguntar para você, né? Houve uma redução no número de doações de órgãos devido à pandemia de Covid-19. A gente pode afirmar que foi por causa disso mesmo? Sim, nós tivemos, assim, até porque nós estávamos lidando com a doença nova, né? E na época da pandemia, era uma contraindicação absoluta qualquer indivíduo em morte cefálica que tivesse o Covid-19, tá? Lógico que nós fomos aprendendo ao longo dos anos, dos 2 anos de pandemia,
como lidar com essa doença. E logo na sequência, em 2022, o Ministério da Saúde lançou uma portaria autorizando o uso de órgãos de pessoas portadoras de Covid, tá? Houve sim uma redução de 18% no número de doadores em 2020 por conta da contraindicação, por conta do Covid. Mas para você ter ideia, na nossa organização de procura de órgãos, logo no ano seguinte, né, Léo, a gente conseguiu retomar o nosso número de doadores. E o que é importante ressaltar é que mesmo com a pandemia, o Brasil não fechou o programa de transplante. E que em muitos países foram fechados os programas de transplante por conta da Covid-19. Mas nós mantivemos o programa de transplante aberto no Brasil. Ou seja, o Brasil, desculpa interromper, já saiu na frente já nesse saiu ponto, na frente, então, né, Léo, dos outros países, tá? E assim, nós realmente reduzimos. Em 2021, nós aumentamos em relação a 2020 e a nossa projeção hoje, em 2022, é que a gente, estou falando da nossa organização de procura de órgãos do HC, é que a gente aumente aí em torno de 5% em relação a 21 e 30% em relação a 2020, né, Léo? Então, assim, nós continuamos com o programa de transplante, tá? Nós continuamos seguindo todas as normas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Nacional de Transplante, no sentido de nos precavermos com relação ao Covid e de oferecer o órgão com segurança para os receptores. E o Léo foi uma pessoa importante, que é o médico coordenador, onde nós nos reportávamos a ele, e era difícil essa tomada de decisão, né, Léo? Validar um órgão diante de uma doença nova que a gente não conhecia, tá? E sem saber ainda dessas consequências, né, também. Exatamente. Não, eu acho que o Edivaldo falou mostra aí a força do SUS e a resiliência do Sistema Único de Saúde, né? E a importância dessa estrutura de saúde que o Brasil montou aí ao longo de anos. Eu acho que o SUS é uma ferramenta fantástica, obviamente que precisa de melhorias constantes e a gente está aqui para isso, né? Ou seja, aumentar o número de doadores. A gente tem feito um trabalho dentro da nossa organização, do nosso hospital e da nossa grade de atuação importante para aumentar o número de doadores e aprimorar sempre. Mas o SUS é muito forte e eu acho que a pandemia foi um exemplo disso, o Sistema Nacional de Transplantes, ou seja, a gente não parar de realizar tanto transplantes e conseguir continuar recebendo doações frente a todos os desafios que a pandemia nos impôs, foi muito importante e mostra a força desse sistema. Inclusive é uma referência em diversos outros países, né? O sistema de saúde, o SUS, aqui no Brasil, acredito, me corrijam se eu estiver errada, mas que realmente é uma referência e um modelo, né, de sistema de saúde para vários outros países também, né? Isso, com certeza. E só para ter uma ideia, a gente trabalha dentro de um dos institutos do Hospital das Clínicas, que é o Instituto Central. O Instituto Central, na primeira onda da Covid, ele foi fechado para receber só pacientes com Covid. Caramba! Então, o Instituto Central, ou seja, o hospital de mais de 1.000 leitos, foi fechado para receber só pacientes de Covid. E ainda assim, a gente continuou conseguindo, através de logística e modificação de como a gente fazia as coisas, transferência de pacientes para outros institutos do complexo, continuar realizando transplantes e recebendo doações. Bom, gente, parabéns, inclusive, pelo trabalho de vocês, viu? E olha, continuando aqui, um estudo científico publicado pela revista The Lancet sobre a doação de órgãos após a pandemia mostra que houve uma redução geral de cerca de 16% nos transplantes, que até a gente comentou aqui também, por volta de 22 países, com destaque para rim, fígado, pulmão e coração. Brasil, França, Japão, Reino Unido e Espanha estão entre os que mais deixaram de transplantar. Essa queda na doação de órgãos e, consequentemente, nos transplantes foi provocada exclusivamente pela Covid-19 ou o doutor acredita que entram aí também outros fatores que reforçam a não doação? Eu acho que principalmente pela Covid-19. Em 2020, eu acho que ela teve um papel-chave, porque modificou muito relações, né? Inclusive, eu acho que mudou muita coisa, relação de trabalho, e mudou muito a forma da gente lidar nos hospitais. Então, eu lembro que há muito pouco tempo os hospitais viraram quartéis, né? Ou seja, as famílias não podiam acessar seus entes queridos nos hospitais, ou seja, era uma família por paciente, e se fosse Covid, ninguém entrava. Então, isso tudo trouxe desafios. E a gente pessoas precisou... até evitavam, né, doutor, ir ao hospital, assim, só iam realmente no último caso, ou se fosse uma suspeita realmente da Covid-19, né? Eu acho que sim, eu acho que 20% em torno disso, ou seja, 16, 18, 20 é pouco. Ou seja, a gente teve uma crise sanitária das maiores do mundo e diminuir em 20%
é uma coisa tão difícil já de operacionalizar no dia a dia quanto é transplante, quanto é doação. Eu acho que foi bastante saudável, um número que a gente consegue lidar. E aí o mais importante, eu acho, do que falar do que a gente deixou de fazer na pandemia, é a recuperação que a gente teve após a pandemia. Fora esses números que vocês trouxeram, né, esse aumento já aí significativo da porcentagem também de doação, vocês falaram também que comparado com 2020, tem aí a expectativa de aumentar mais 30% também nesse número, né? Exatamente, a gente recuperou a pandemia e parece que esse ano a gente está melhor do que o ano passado. Então, ou seja, 2021 foi melhor, a gente recuperou, ou seja, a estatística, ou seja, os números de 2020, e agora a gente está aumentando com relação a 2021. Então, eu acho que isso também mostra a força, mais uma vez, do Sistema Nacional de Transplantes, e que a gente está preparado para os desafios à frente. Sem dúvida. E a gente falou um pouco de como está a doação de órgãos no mundo, especialmente após a pandemia de Covid-19. Mas voltando aqui para a nossa realidade, o SUS financia cerca de 88% dos transplantes no país. Mesmo com esse grande volume de transplantes realizados, a lista de esperas por um órgão ainda é grande. Doutor, na sua opinião, Edivaldo também, se quiser ir complementar para a gente, o problema ainda é a conscientização? O maior problema, vocês acreditam? Eu acho que existem vários. Eu não sei se o maior problema é a conscientização. Eu acho que um deles é a educação médica, ou seja, porque a identificação e diagnóstico de morte encefálica ainda é função de profissionais de saúde. Então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Eu estou centrando na pessoa do médico, porque quem faz diagnóstico de morte encefálica é o médico. E se não existe morte encefálica, não existe doação de órgãos. Então, uma parte do que a gente faz é a identificação e diagnóstico de morte encefálica. E comunicação com a família. A forma de se comunicar com a família também, nessa hora do diagnóstico de morte encefálica, é importante e necessita de habilidade e necessita de treinamento para a gente desenvolver essa habilidade. Segunda coisa, a recusa familiar, que no Brasil ainda é alta, é em torno de 40%. Então, o que é 40%? Só para a gente entender esse número. A cada 10 famílias, quando perguntadas sobre doação, seu ente querido em morte encefálica, 4 dizem não, 6 dizem sim. Então, a gente precisa também melhorar isso. Então, quase acho que na metade, né? Eu acreditava, assim, antes de vocês trazerem esses números, que a recusa seria bem menor. Sei lá, se fosse umas 2 pessoas, 2 famílias a cada 10, assim, mas 4 realmente é um número considerável. São 4 famílias a cada 10. A gente precisa entender que a decisão da doação, ela se dá num momento extremamente difícil. Ou seja, com a família iniciando um processo de luto. Ou seja, na hora que você perde um ente querido, um filho, uma esposa, um marido. E é naquele momento que você vai decidir com relação à doação de órgãos. Então, por isso que eu acho que esse índice tão grande, né? O Edivaldo traz uma definição de luto, né? Luto é o preço que se paga pelo apego, separação e perda. Então, é nessa hora que você vai decidir por ajudar o próximo. Por tornar aquele momento tão difícil, realmente, como a gente fala, né? Um ato de amor aí, um amor para recomeçar, né? Exatamente. Então, isso não é simples, entendeu? E a gente precisa dessa conscientização e a gente precisa que os profissionais de saúde também estejam preparados para lidar com essa situação. Então, eu acho que a questão da doação e do aumento do número de doadores no Brasil, ele passa muito por educação de profissionais de saúde e educação da população. Sim, você acredita nisso também, né, Eu Edivaldo? acredito, sim, é importante isso que o Dr. Leonardo falou, mas também é importante as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que não são profissionais de saúde, mas também são da sociedade, que elas manifestem o seu desejo, tá, para a família. Porque, assim, na experiência da gente, quando a família sabe o desejo de uma pessoa manifestado em vida, se torna mais fácil a tomada de decisão. Eu diria que se torna mais leve, tá? Quando o médico fala para uma família, vamos iniciar o diagnóstico de morte encefálica, e a família sabia que aquele indivíduo era um doador em vida, automaticamente ela já sinaliza para o médico, ele é doador, tá? E nós queremos cumprir a vontade dele. E, na verdade, toda essa questão que a gente lida nesse cenário é justamente para explorar o que a pessoa em vida pensava sobre essa temática. Quando a família não sabe, né, Léo, o que a pessoa em vida pensava sobre a temática, aí nós vamos para o segundo ponto, que é fazer a família explorar o que ela pensa sobre a temática, tá? A doação de órgãos é um ato de amor,
salva a vida das pessoas, tá? É uma boa decisão para as famílias. Mas ainda existem famílias que ainda têm essa resistência. Foi o que o Dr. Leonardo falou, de cada 10 que nós sentamos para conversar, para apresentar a possibilidade, 4 diz não. Eu acho o povo brasileiro extremamente solidário, ele é muito favorável a essa temática, tá? Mas precisamos também, como o Dr. Leonardo falou, preparar os profissionais de saúde. Não adianta a população ser favorável a essa temática e chega no hospital na hora e o profissional de saúde não sabe nem acionar o sistema. Tá? Então isso é muito importante. Educar os profissionais, tá? E os órgãos competentes pontuar aí para as famílias que elas precisam se manifestar. As pessoas precisam se manifestar. Você é dono do seu corpo e você é autônomo para decidir o que você quer que faça com o teu corpo após a morte e qual o destino que você quer dar aos teus órgãos após a morte, tá? Eu já me manifestei em casa. Você também, né, Léo? Também já me manifestei. Você, Débora? Importante ponto que eu já conversei ali com alguns parentes, ali, alguns familiares sobre isso, mas eu acho que nunca tão a fundo, assim, sabe? Tipo, você, né, quando falecer, posso doar os seus órgãos? Enfim, também a mesma pergunta, né, em relação a mim. Então, acho que é um ponto importante mesmo. E eu fiquei pensando desse trabalho conjunto que vocês mencionaram, né? Desse trabalho da população ali, da conscientização da população, das famílias, do bate-papo em casa mesmo, né? De não ser um tabu mais falar sobre morte. E também esse trabalho dos profissionais da saúde. Então é bem bacana esse trabalho conjunto pra gente aumentar cada vez mais, né, a doação de órgãos, o número aí de transplantados também. Então muito importante aqui esse bate-papo e esse serviço do nosso videocast também, né? Sim, agora tá registrado aqui no videocast que você é doadora. Verdade, eu sou olha lá, doador, já tá registrado, gente. Então, se vier a acontecer com a gente, que eu espero que não. Boa, doutor, mas já temos um registro, mas a gente já tem um registro, a família da gente já sabe. Isso mesmo, muito bom. Gente, todos os órgãos doados no Brasil vão para pacientes que precisam, né, de um transplante e estão ali aguardando em lista de esperas. A lista nacional é única e é monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Agora eu pergunto aqui para os nossos especialistas. Essa lista é segura? Como ter certeza que as pessoas não vão passar ali na frente? E também, já aqui embutido na mesma pergunta, quem faz o controle e monitoramento de todo esse processo aí de doação e transplantes? São várias perguntas, né? Muitas perguntas. E muito importante essas perguntas, que essa é uma das questões quando nós sentamos com as famílias e quando ela autoriza a doação de órgãos, elas têm essa preocupação, né? Os órgãos doados realmente vão para quem precisa, tá? E nós afirmamos para as famílias sim, tá? Então, o primeiro controle começa quando eu, profissional de saúde, sento com a família. Quando ele, como médico, senta com a família. Tá? Nós estamos ali possibilitando. Então esse é o primeiro controle. Uma vez que a família autoriza a doação, tem um segundo controle, que são as centrais estaduais de transplante, que são as secretarias de saúde, tá? Que são profissionais extremamente idôneos, tá? Que vão gerar essas listas baseadas em uma série de critérios que são aceitos do ponto de vista internacional, tá? E o Brasil adota esses critérios. A gente sabe, não sei se eu posso chamar, Léo, eu considero o órgão como um bem, tá? É um bem que a família doa, tá? Vem da sociedade, a família doa e ele volta para a sociedade. Então, ele é um bem escasso. Então, eu preciso de critérios para distribuir um bem escasso, porque não tem órgãos para todo mundo, tá? Para alocar, para dizer para onde vão esses órgãos. Para onde vão esses órgãos, sim, tá? Então, o controle começa com os profissionais de saúde junto com a família, a Central Estadual de Transplante, o Ministério da Saúde via Sistema Nacional de Transplante, tá? E os critérios para distribuir esse órgão para os receptores, tá? E existem vários critérios. Por exemplo, para você distribuir um rim para um receptor, de um doador para um receptor, você tem uma série de critérios. Peso, altura, tipo sanguíneo, tempo de lista de espera, histocompatibilidade entre doador e receptor. Que é a genética, tá? né? Que é a genética. Sim. Não é simplesmente, não é simplesmente eu pego aquele órgão e faço ali o transplante. E quem está precisando vai né? passar na frente. Não existe isso. E é importante nesse bate-papo a gente deixar muito claro e transparente para a sociedade que não existe comércio de órgãos no Brasil. Não existe essa possibilidade, tá? A sociedade acredita nos profissionais de saúde, tá? Nós somos bem vistos pela sociedade, nós fazemos um trabalho nesse setor extremamente transparente e a Central Estadual de Transplante de qualquer estado brasileiro está aberto para qualquer auditoria, tá? Então, a gente
deixa aqui registrado, né, Léo, de que é um sistema seguro e que as pessoas não precisam ter medo. Tá? Os doadores, ou seja, os receptores, quem está esperando por um órgão, também consegue saber aonde está na fila de transplante. Dá ou seja, pra ir acompanhando, então. A gente chama de cadastro técnico único, né, no CTU. Então, o doador ele tem um acesso àquele sistema, é um sistema informatizado, e ele sabe qual é a ordem que ele está. O que ele precisa entender, que ele está em primeiro, por exemplo, para receber um rim, não significa que o primeiro rim que aparecer vai ser dele. Por quê? Porque existe a questão da relação peso-altura, ou seja, eu não consigo colocar um rim de uma pessoa de 2 metros de altura numa criança de 1,5 m. Ele não entra, não tem cavidade abdominal para eu colocar. Então tem relação peso-altura, tem compatibilidade ABO, ou seja, eu preciso ter tipo sanguíneo compatível, e tem a compatibilidade HLA que a gente faz. Então ele vai receber o primeiro órgão compatível que aparecer para ele, se ele está em primeiro da lista. Então não Se não necessariamente for compatível, vai para o segundo, vai para o terceiro. Sim, então não tem essa regra de seguir essa lista. Isso, o cadastro técnico único, ele não funciona como uma fila, exatamente. A gente chama de fila única, mas não é uma fila. Por quê? Fila, o primeiro que tá vai entrar. Não necessariamente isso vai acontecer nos transplantes, mas é justo por conta desses critérios. Por exemplo, para fígado, você não usa mais o tempo de espera como critério. É gravidade, através de scores de gravidade. Sim. Isso é aceito internacionalmente, isso é feito em todos os países hoje. Então é uma lista, né, doutor? Provavelmente muito detalhada com todos esses acompanhamentos Exatamente. médicos ali do paciente que está na lista. E né? aberta, ou seja, o receptor, quem está na fila, na lista, tem acesso, o transplantador tem acesso e sabe, eu tenho acesso, o Edivaldo tem, ou seja, os atores desse sistema têm acesso. E está aberto para ser auditado. Então o Ministério Público, sempre que quiser, alguém precisar, pode auditar isso. É tudo muito transparente, né? Muito isso que é importante, para a população também ter essa consciência, sim, né? Sim. Extremamente transparente. Vou só propor uma ideia, por exemplo, no caso do rim, você tem 2 receptores compatíveis, tá? E eu tenho um único rim. Qual é o critério de desempate? É o tempo de lista. Aí entra o tempo de lista, tá? Ou seja, o que chegou primeiro, ele vai receber. Então, nas listas de espera, ou seja, nos cadastros técnico único, para cada órgão específico, existe tempo de inclusão na lista e existe critério de gravidade, tá? Por exemplo, e de compatibilidade. E de compatibilidade. Esses são os critérios, Então, tá? se eles estão ali com a mesma compatibilidade, a mesma necessidade, Qual na é gravidade, eu preciso ter um vai ser o critério primeiro da de lista. desempate. Isso, Tá? aí vai ser o que está esperando por mais tempo. E é justo. É justo. Eu acho que você concorda com esse critério. Eu concordo, se fosse eu, esperando por um órgão, o Edivaldo concorda. Então, se a gente pensar, a gente entende que é um critério bom, é um critério justo. E outra coisa, Léo, que a gente estava conversando quando nós estávamos vindo aqui pro estúdio, pro programa, é que a lista, tá, o cadastro técnico único, ele é uma fotografia da população brasileira. É uma lista extremamente inclusiva. Não existe exclusão por raça, por renda, por cor, tá? Por etnias. Então, quem precisa do órgão, o Ministério da Saúde, a equipe, oferece o programa de transplante de forma gratuita e com profissionais especialistas com resultados semelhantes aos países de primeiro mundo. Tá? Olha, Edivaldo, muito importante você trazer esse tema também, porque eu acho que às vezes as pessoas que estão assistindo podem pensar, mas às vezes ele tem ali uma condição melhor, né? Ou tem ali mais dinheiro, pode ser que ele passe na frente dessa lista. Então é exatamente isso que você está trazendo, é uma lista transparente e que realmente vai priorizar quem tem mais necessidade ou o órgão que for compatível ali com a pessoa que necessita do transplante, né? Exatamente. E olha, eu tenho uma informação aqui também que diz que atualmente 37.183 pessoas aguardam por um órgão na lista de transplantes. A maioria, 34.000, precisa de um rim. Neste ano foram realizadas apenas 5.327 transplantes. Então a gente precisa, por mais que a gente está falando que o Brasil é referência, né? Todos esses números aí promissores, mas a gente precisa falar cada vez mais sobre esse tema, né? Exatamente. Ou seja, infelizmente, nenhum país do mundo vai conseguir acabar com as filas de transplante. Por quê? Porque órgão é um recurso escasso. Só se a gente começar a produzir órgão em laboratório. Enquanto a gente não produzir órgão... Você acha que pode ser uma realidade, doutor? Já é. Olha! Já é. O xenotransplante, hoje, já está sendo realizado em alguns lugares do mundo e o Brasil já tem um projeto para isso. Já existe um projeto para você fazer órgãos geneticamente modificados de porcos
para você implantar em pessoas. Mas aí vamos deixar isso para outra conversa. Sim. Mas já existe. É um ponto interessante aí para deixar a no ar. gente não vai terminar do jeito que existe hoje com as filas de transplante. A gente consegue diminuir, fazer com que o tempo de espera caia, fazer com que a mortalidade em lista de espera diminua, mas a gente não consegue resolver o problema. Só para a gente fazer um exercício, 30 mil pessoas esperando por um rim. A gente fez aí o ano passado ao redor de 3 mil doadores de rins no Brasil. Então são 6 mil rins. A gente levaria 4 anos com um número enorme de transplantes, né? Necessidade de cirurgia, é médico, é cirurgião para colocar esses rins, 6 mil. E a gente ainda levaria aí 5 anos para acabar com a fila atual, caso a gente não inscreva mais ninguém nessa lista. E a gente sabe que todo ano Isso que eu ia falar, não é uma lista ali que simplesmente vai diminuindo, né? Muito pelo contrário, né? Os pacientes vão saindo da lista e outros vão entrando. Sim. E infelizmente alguns vão falecendo enquanto estão aguardando por um órgão. E para rim, a mortalidade em lista ela é menor. Por quê? Porque a gente tem uma terapia de substituição renal, que é a diálise, mas, por exemplo, para fígado, para coração, para pulmão, não. Ou seja, quem precisa de um fígado ou recebe um fígado ou vai falecer. Coração a mesma coisa, pulmão a mesma coisa. Eu acho, Léo, que é por isso que as listas de coração e pulmão e fígado, elas parecem que permanecem meio constante. Por quê? Porque o índice de mortalidade é muito grande, porque não tem órgão para todo mundo. Tá? Ao contrário do rim, que ele pode recorrer à diálise, e aí fica mais tempo. Tá? Por isso, da ideia, o Brasil hoje, assim, só para, Débora, para você ter ideia e a população ter ideia, utiliza-se no mundo o indicador para a gente medir a eficiência aí dos países, né, Léo? O indicador que se usa é o quanto a gente consegue extrair de doadores por milhão de pessoas por ano, tá? Pra você ter ideia, países como a Espanha conseguem tirar quase 40 doadores por milhão de pessoas por ano, tá? O Brasil está tirando 17, tá? A gente precisa aumentar esses números. A gente precisa aumentar. Como é que se aumenta isso? Com educação médica para identificar, notificar, diagnosticar. E essa ideia da população fazer essa conversa, tá? Então, a gente não pode ter mais escapes de doadores, de pessoas com suspeita de morte encefálica dentro de um hospital, sem os profissionais identificarem, diagnosticarem e notificar para o sistema. A gente precisa melhorar isso. Para você ter ideia, o Brasil só consegue identificar e diagnosticar 57 pessoas por milhão de população por ano. O ideal seria a gente chegar aí em 100 diagnósticos por milhão de pessoas por ano. Porque aí a gente aumentaria com certeza o pool de doadores. A gente sabe que tem estados no Brasil que não tem morte encefálica. E aí eu te pergunto, será se não tem? Pelo menos não notifica, né? Não notificam, né? Então também tem esse trabalho, né? Exatamente. Então só pra gente lembrar de novo, 40 e 17. Ou seja, Espanha, numa cidade de 1 milhão de habitantes, em um ano se espera 40 doadores. Na mesma cidade aqui no Brasil de 1 milhão de habitantes, 17. Então a gente consegue ainda metade, né? Dobrar o nosso número de doações. Sim. Pelo menos. Existem estados no Brasil que funcionam melhores, existem estados que funcionam piores, existem. Existe estado que tem índices muito parecidos com a Espanha. Existem estados que têm 2, 3 doadores por milhão de população. Então o Brasil é um país desigual e a gente precisa tentar melhorar. Então se um estado consegue fazer próximo de 40, todos têm que conseguir. Sem dúvida, e vamos conseguir, né? Fazer esse trabalho aí em conjunto, gente. Olha, infelizmente chegamos ao fim aqui de mais um episódio do nosso videocast Segunda Chance. Eu quero agradecer a participação do Edivaldo, a participação também do Dr. Leonardo, né? E também convidar vocês aí para saber ainda mais sobre esse tema. Inclusive, a gente tem outros videocasts, então acompanha com a gente. Eu quero agradecer vocês que nos ajudaram a entender mais sobre a doação de órgãos aqui no Brasil e sobre como ajudar as pessoas que precisam desse ato de amor. E no próximo episódio, a emoção vai tomar conta aqui do nosso programa. A gente vai ter a presença de uma família que autorizou a doação e de uma pessoa que recebeu um órgão e uma segunda chance de viver. Olha, gente, vai estar imperdível. E nunca é demais repetir: diga sim à doação de órgãos e tecidos. Converse com a sua família. E para mais informações, acesse www.gov.br/doação de órgãos. Até a próxima!